Olá, alunos! Hoje, na nossa segunda aula de Física, trataremos sobre medidas, potência de 10 e suas operações, algarismos significativos, notação científica e Sistema Internacional de Unidades, ou SI. Vamos começar falando de potência de 10 e suas respectivas operações. Bom, as potências de base 10 são talvez as potências mais importantes, pois são muito utilizadas no estudo das ciências, como é o caso da física. A potência de 10, como seu próprio nome sugere, é uma potência cuja base é 10 e o expoente é um número inteiro, positivo ou negativo. Aqui temos a representação de alguns números, algumas potências de 10, né, e seu respectivo valor na notação normal. Por exemplo, 10 elevado a 1 é igual a 10, 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, é igual a 100, e 10 ao cubo, ou 10 elevado a 3, é igual a 1000. Aqui eu não coloquei o 10 elevado a 0, porque a gente sabe que qualquer número elevado a 0 é 1. Aqui também temos a representação de algumas potências de 10, cujo expoente é um número negativo. 10 elevado a menos 1, que é 0,1, 10 elevado a menos 2, que é 0,01, e 10 elevado a menos 3, que é igual a 0,001. Reparem que esse número, o 0,001, por exemplo, ele é o quê? Ele é, passando da potência de 10 para a sua representação em número decimal, a gente vai ter a quantidade de zeros do expoente com a vírgula após o primeiro zero, da esquerda para a direita. Então, por exemplo, se aqui fosse menos 5, a gente teria 5 zeros na frente do 1 e uma vírgula após o primeiro zero. E assim por diante. Reparem também que você pode passar essa potência de 10 elevado a um número negativo para uma potência de 10 elevado a um número positivo. Para isso, basta você dividir 1 por essa potência. Então, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 1. Aqui eu não coloquei 10 elevado a 1 porque a gente sabe que quando o número está elevado a 1, a gente não precisa necessariamente colocar o 1 como expoente. Então, aqui, 10 elevado a menos 2, a gente vai ter 1 sobre 10 ao quadrado, a mesma coisa, porém, como a potência aqui vai ser o denominador dessa fração, 1 sobre 10 ao quadrado. E aqui a mesma coisa, 10 a menos 3 é igual a 1 sobre 10 a 3, ou 10 ao cubo, positivo. Operações com potência de 10. Aqui vai seguir as regras naturais para a divisão de potência e multiplicação de potência de mesma base. O que a gente faz? Quando é divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui temos outra divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Vamos lá. Conservou a base, 10, subtrai os expoentes. 3 menos menos 1 é igual a 3 mais 1, porque o menos vezes menos é mais. Então, fica 10 a quarta potência. Aqui é a mesma coisa. Como é a mesma base, que é 10, a gente conserva a base, e subtrai os expoentes. Menos 5, menos 2, menos 7. Subtração de números negativos. A gente conserva o sinal e soma os números. Aqui é a multiplicação de potências, Conserva a base e soma os expoentes. Então, 10 elevado a 1 vezes 10 ao quadrado é igual a 10 ao cubo. Conserva a base, somou os expoentes. 2 mais 1, 3. Aqui é a mesma coisa, 10 a sexta potência vezes 10 a menos 3. Conservo a base, somou os expoentes. 6 mais menos 3, 3. Ainda vamos fazer muitos exercícios envolvendo números com potência de 10. Vocês vão ver que com o tempo fica automático, fica muito simples você fazer essas operações. Vamos seguir adiante, então. Vamos falar agora de algarismos significativos. O que são os algarismos significativos? Diz-se que uma representação tem N algarismos significativos quando se admite um erro no algarismo seguinte da representação. Vamos entender então como funciona na prática
os algarismos significativos. Aqui a gente tem a representação de alguns números decimais e a gente vai analisar quais algarismos dessas representações são algarismos significativos. Nessa expressão aqui, nesse número decimal, 0,00058, os algarismos significativos vão ser apenas o 5 e o 8. Por quê? Como que a gente vai identificar os números significativos de uma expressão como essa aqui? É um número decimal. Você vai ignorar todos os zeros que estiverem à esquerda, ok? Então, por exemplo, aqui, nesse número 0,00058, os números significativos são o 5 e o 8. Então, temos dois números significativos. Se tivesse algum zero aqui à direita, você iria contar esse zero também como um algarismo significativo. Então, a gente teria 3 algarismos significativos, tá bom? Nesse outro número aqui decimal, a gente vai contar todos os números que são diferentes de zero, né? Então, 1, 2. O zero aqui está após a vírgula, ou após os primeiros números significativos, então a gente vai contar também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai ter 7 algarismos significativos nesse número, ou seja, todos os algarismos desse número são algarismos significativos. Se não tivesse esse 1 aqui, a gente ia contar esses 4 zeros também como algarismos significativos, porque os zeros estão após um dos algarismos significativos, que é o 2, e à direita. Nesse outro número, a gente vai ter, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos significativos também. E nesse outro número, a gente vai ter, o zero aqui a gente não vai contar. Por quê? Porque o zero está à esquerda. Então, a gente ignora esse zero. A gente ignora esse zero também porque ele não está após nenhum algarismo significativo. Então, a gente vai ter 1, 2, 3 algarismos significativos. Para a gente passar um número decimal para a potência de 10, também é muito simples. A gente vai usar muito essas representações aqui. Vocês vão entender o porquê ao longo da aula. Como que a gente transforma um número decimal para a potência de 10? Basta multiplicar esse número por 10 e deslocar a vírgula contando quantas casas você deslocou e colocar como expoente do 10. Pode ter ficado confuso, mas a gente vai fazer com calma. Vamos lá. 258,0. Como que a gente transforma esse número para a potência de 10? A gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente multiplica esse número por 10, né? Desloca a vírgula até o primeiro número aqui, que é o 2. Vamos lá, então. Deslocou duas casas. Então, a gente vai colocar 10 elevado a 2, 10 ao quadrado. Então, se a gente fazer essa multiplicação, a gente vai chegar nesse mesmo resultado, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui. 0,000045. Como que a gente passa esse número aqui para a potência de 10? A gente vai deslocar a vírgula. No primeiro caso, como a gente deslocou a vírgula para a esquerda, o número é positivo, correto? O número aqui é positivo. No outro caso, como a gente vai deslocar a vírgula para a direita, a potência de 10 precisa estar elevado a um número negativo. Então, você vai fazer o mesmo processo. Vai deslocar até o primeiro número significativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 casas. O 4 é o número significativo aqui. Primeiro número significativo, né? Após a vírgula. Colocou a vírgula aqui, multiplica por 10 e eleva ao número de casas que você deslocou como um expoente negativo. Então, 5 casas que a gente deslocou e o menos na frente do 5. Porque se a gente fizer essa multiplicação aqui, como está elevado a um expoente negativo, a vírgula vai andar para a esquerda e a gente vai encontrar esse mesmo resultado. Nesse caso aqui, se a gente fizer a multiplicação, a gente vai deslocar a vírgula para a direita e vai chegar no mesmo resultado. O que é notação científica? A notação científica, ou notação em forma exponencial, é uma forma de escrever números que acomoda valores demasiadamente grandes ou pequenos para serem convenientemente escritos em forma convencional. Vamos ver alguns exemplos de números em notação científica. Bom, aqui a gente tem um número extremamente grande, de toneladas, né, que eu nem vou saber ler para vocês aqui. O que eu fiz para transformar, então, esse número para a notação científica? Eu usei o processo que a gente viu lá na transformação de um número para potência de 10.
eu vou colocar a vírgula após o primeiro número significativo, que é o 9. Contar quantas casas eu desloquei com a vírgula até chegar nesse 9. Aqui a vírgula está implícita, porque é um número inteiro, né? Eu desloco aqui 13 casas, ou seja, esse número no final vai ter que ser multiplicado por 10 elevado a 13. E após a vírgula aqui, que eu coloquei, eu coloco todos os números significativos, exceto o 0, né? Porque o 0 também aqui ele vai estar implícito. Então, esse número aqui, em notação científica, vai ser escrito como 9,38356 vezes 10 elevado a 13. Aqui temos outro exemplo, né? Aqui já é em metros. Temos um número grande de metros aqui, né? Inclusive poderia ser dado em quilômetros. E eu passei esse número para a notação científica. O que eu fiz? O mesmo processo aqui. Desloquei a vírgula até o 5, que é o primeiro número significativo. Coloquei os demais números, que eu considerei como significativos também, e multiplico pelo 10 elevado a 6, que é a quantidade de casas que eu tive que deslocar até chegar no 5. Essas representações elas vão variar muito, tá? Vai depender do exercício, vai depender da precisão das medidas que você vai estar trabalhando, quantas casas, quantos algarismos significativos o exercício vai estar exigindo para o cálculo, mas na forma geral, né, de modo geral, vocês vão fazer essas transformações aqui, geralmente não trabalhando com tantas casas depois da vírgula, tá bom? Aqui temos outro número extremamente pequeno, né, em gramas. Eu fiz o mesmo processo, desloquei a vírgula, né, até o primeiro número significativo aqui, que é o 9. Contei quantas casas eu tive que deslocar, nesse caso foram 28 casas. E como eu desloquei a vírgula para a direita, o número aqui vai ficar negativo, o expoente vai ficar negativo. Então repito o número com os números significativos e multiplico por 10 elevado a menos 28. De modo geral, essa é a transformação de um número para a notação científica. É sempre colocar ele vezes uma potência de 10. Vamos falar então do Sistema Internacional de Unidades, ou SI. O Sistema Internacional de Unidades, dado pela sigla SI, é a forma moderna do sistema métrico e é geralmente um sistema de unidades de medida concebido em torno de 7 unidades básicas e da conveniência do número 10. É o sistema de medição mais usado do mundo, tanto no comércio, todos os dias, como na ciência. Vamos ver aqui agora uns exemplos de unidades no Sistema Internacional de Medidas. A gente sempre vai trabalhar com essas unidades, ok? Lembrem-se disso, vocês precisam decorar quais são essas unidades. Não é algo difícil de decorar, tá? Muitas delas vocês já conhecem, por exemplo, o comprimento, né, que é dado em metros, tá? Sempre que vocês fizerem um cálculo, a não ser que o exercício esteja pedindo para você considerar o comprimento, a distância, em quilômetros, você vai sempre colocar metros, tá bom? Sempre colocar metros durante os cálculos envolvendo comprimento. O tempo sempre em segundo, a massa sempre em quilograma, não em grama, tá? Sempre em quilograma. Corrente elétrica, ampere, sempre em ampere. Temperatura, Kelvin. Quantidade de massa, mol. Intensidade luminosa, candela, ou CD. Essa aqui é a menos conhecida, né? A temperatura, a gente geralmente trabalha, né, a gente vê as representações em Celsius, né, em muitos dos instrumentos que a gente utiliza, mas para efeito de cálculo, o Sistema Internacional definiu que a temperatura sempre vai ser dada em Kelvin. Então, sempre que vocês fizerem um cálculo envolvendo temperatura, vocês vão considerar aquele número, aquela temperatura, na escala Kelvin. Agora a gente vai resolver alguns exercícios para fixar o conteúdo que a gente viu nessa aula, tá bom? Vamos lá. Passe os seguintes números e expressões para a potência de 10 e coloque-os em notação científica. Letra A, 2 sobre 10 elevado a 21. Como que a gente coloca esse número em potência de 10? Bom, a gente vai, para facilitar o entendimento, a gente pode escrever que 2 sobre 10 elevado a 21 é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre 10 elevado a 21, correto? Porque se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai chegar nesse mesmo valor aqui, nessa mesma expressão. E essa expressão aqui, né, 1 sobre 10 elevado a 21, a gente sabe passar para potência de 10.
1 sobre 10 a 21 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 21. Né? A gente viu essa transformação reversa aqui, ó. A gente viu como passa um número, a potência de 10 elevado a um número negativo para 10 elevado a um número positivo, que é colocar a base 10, né, a potência de base 10, como denominador dessa expressão. Então, a gente vai ter no final 2, a gente sempre vai considerar como sendo um número decimal, tá? Por mais que ele não seja um número decimal a princípio, você vai colocar ele como um número decimal. Para isso, basta colocar uma vírgula, e se não tiver outro número após esse número significativo, que no caso é o 2, você vai colocar o 0. Então, a gente vai ter 2,0 vezes 10 a menos 21. Outra coisa, a gente geralmente vai trabalhar com um número apenas antes da vírgula, tá bom? Um número significativo antes da vírgula, que é o 2 aqui no caso. Vamos à letra B, então. 1000 vezes 56. Como que a gente passa esse número para a potência de 10? A gente repete o 56 e multiplica ele pela base 10 elevado à quantidade de zeros que tem aqui no 1000, né? Que é 1, 2, 3 zeros. Então, 10 ao cubo a gente sabe que é igual a 1000, né? Passando para a potência de 10 vai ficar exatamente igual a 56 vezes 10 ao cubo, né? No caso, essa expressão. Para passar para notação científica, a gente vai deslocar a vírgula agora para a esquerda e somar 1 no expoente do 10. Assim, se a gente fizer a multiplicação dessa expressão, a gente vai chegar nesse mesmo resultado aqui. Letra C, 450 mil. A gente vai repetir o 45, multiplicar por 10 elevado à quantidade de zeros que temos aqui à direita do número. Se temos 4 zeros, né, a gente vai multiplicar por 10 elevado a 4. Passando esse número para notação científica, desloca a vírgula aqui implícita, né, que está após o 5, para a esquerda, fica 4,5 e a gente soma 1 no expoente do 10. 10 à quinta potência. A letra D é a mesma coisa. Aqui no caso, a vírgula vai se deslocar para a direita. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contar aqui quantas casas a vírgula deslocou, né? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Coloco a vírgula aqui. Então, a gente vai ficar com 8,60 vezes 10 elevado à quantidade de casas que a gente deslocou até chegar no 8, só que negativo. Por quê? Porque a gente andou com a vírgula para a direita. Então, essa expressão aqui, a gente fazendo a multiplicação, a gente vai chegar nesse mesmo resultado. Então, é isso. Essa aula de hoje foi para tratar desses conceitos. Espero que vocês tenham compreendido. Estudem, pesquisem a respeito desses assuntos que a gente viu nessa aula. E nos vemos novamente em breve.